De volta com o programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, sua TV Nova. Você viu que a gente já deixou a cabeça de todo mundo confusa, né? Eu espero que a sua em casa não tenha ficado confusa também. Hoje nós estamos aqui com Lennon Brandão, ele que é jornalista, escritor, colega nosso de trabalho, e Fred Santiago, que é professor. Veja só, eu falava no final do bloco o seguinte: normalmente a pessoa que torce por um clube, um time de futebol, ou a pessoa que gosta de um esporte como Fórmula 1, a tendência natural dele é querer que o seu filho o acompanhe. Ele nunca vai torcer pelo Santa Cruz e vai dizer para o filho, olha, torça pelo esporte. Ele vai dizer sempre para o filho o quê? Torça pelo Santa Cruz. Eu quero dizer com isso é que todos os homens, todos os seres, eles são dotados de caráter. O caráter de um ser humano ele vai sendo formado ao longo de sua vida. E ele nasce com um perfil de caráter traçado também pelos seus pais. No entanto, no ambiente de sala de aula, existe um professor que vai dar aula e vai dizer, torça pelo esporte, porque eu sou do esporte. Mas junto com ele tem 50 outros colegas que vão participar de todas as aulas o dia inteiro e que torcem por diversos outros times. Eu, pessoalmente, não acredito que um indivíduo vai mudar de opinião. Ele pode até ser influenciado, como ele pode ser influenciado pelo diretor da escola, pelo motorista que dirige a van quando vai levar ele para casa, ou pelo coleguinha de classe. Qualquer um pode ser influência para o outro, porque dependendo de onde a gente está, a gente é fruto do meio. Se eu tivesse só com um torcedor do esporte, a tendência é que eu torça pelo esporte pelo menos para não apanhar. Meus colegas todos torcem pelo time, eu vou ficar do lado dele. Agora, o que me leva aqui a questionar vocês, isso eu queria que ficasse bem claro, é quando se tem uma cartilha dizendo o que o professor deve ensinar, isso sim, eu vou jogar uma ideologia, eu vou jogar um plano. Se não tiver essa cartilha formulando o que tem que se dar na escola, fora disso, cada professor tem um posicionamento. Um pode chegar lá e falar de Che Guevara, mas o outro pode chegar lá e falar de Jesus Cristo. E o outro pode chegar lá e falar de Buda. Ou não? Até então, foi bastante interessante a analogia que você fez, Rosemar. Obrigado. Mas é o seguinte, na pedagogia, o colega Fred aqui sabe disso, o que chamamos de presença cativa. Ou seja, o aluno ele é obrigado a estar em sala de aula e absorver o conteúdo que está sendo passado. O que a gente tem que ter cuidado também é a liberdade de expressão. Um exemplo, é o Fred na vida privada e outra coisa é o Fred em sala de aula. Ele não pode querer impor, ao menos perseguir um aluno que tem alguma ideia divergente da dele. Concordo. É nisso que a gente tem que ter cuidado, entendeu? E é justamente o Escola Sem Partido, ele faz uma espécie de comunicação com essa parte aí. E estão querendo deturpar. É o que está acontecendo. Porque pode haver aí um confronto. Eu lembro que quando eu era aluno, e estudei em escola pública durante mais da metade da minha vida, um professor uma vez, que não vou citar o nome, que hoje é muito meu amigo, mas até por questão de ética, ele entrou em confronto comigo na época, e não existia, nem se passava pela cabeça de ninguém pensar nisso. Ele tentou impor as ideias dele e eu fui contra, e numa prova fiz questão de colocar, e no final ainda disse, este é o meu pensamento, e se alguém discorda, me respeite. E ele me deu uma nota baixa e eu disse, se o senhor não retificar a minha nota, eu vou procurar a coordenação, eu vou procurar o que tiver direito. Mas eu não posso receber uma nota baixa por isso. E ele riu muito, brincou e disse, rapaz, então afronta mesmo, e terminou indo lá e mudando. Mas eu sei que o mundo muda, hoje é o mundo dos meninos do videogame. Pode haver essa influência? Osmael, essa questão ela é um tanto quanto delicada e demonstra e traz à tona um outro equívoco, Leno, que eu percebo no projeto. Uma das primeiras coisas que o projeto propõe é algo chamado neutralidade ideológica. Olha, se você busca na literatura científica acadêmica sobre ideologia, em qualquer campo, filosofia, história, economia, etc., você vai ver que essa denominação de neutralidade ideológica ela é absolutamente equivocada. É impossível que alguém seja ideologicamente neutro, inclusive o professor, inclusive o docente.
todo indivíduo ele tem uma determinada concepção de mundo, que é feita ao longo da sua experiência, na sua família, no seu ciclo de amigos e na sua formação escolar e acadêmica também. Até o positivismo clássico, como Comte, por exemplo, não falava em neutralidade ideológica, falava em neutralidade científica. Mas até eles perceberam que é um completo absurdo você falar em neutralidade ideológica. O que é que o projeto confunde? Todo professor, quem é docente, está me ouvindo, sabe disso, ele, quando está formulando o seu planejamento, seu plano de curso, sua aula, seu material didático, ele faz escolhas. E é evidentemente que essas escolhas vão refletir o nível de sua maturidade teórica e intelectual. Né? Por exemplo, eu venho do campo da história e nessa área da história nós temos uma infinidade de concepções historiográficas. E o professor, no desenvolvimento da sua maturidade intelectual, ele irá fazer determinadas escolhas, mas isso não significa que ele exclua do seu rol de autores, do seu rol de literatura, pensamentos divergentes, mas ele irá fazer a escolha, inevitavelmente. Fred, isso não significa doutrinação. Você já influenciou alguém na sua vida em qualquer caminho, inclusive na escola? Eu suponho que sim. Eu suponho que sim, influenciou no sentido de trazer suas ideias. Isso, expor uma determinada concepção de mundo das mais várias formas. Não de forma no positiva. Debate. Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que indiretamente sim. Você percebeu o que eu quero dizer? Que todo mundo faz. Com certeza. Mas a gente às vezes quer bater o martelo para fincar dizendo que não, a gente faz naturalmente. Por sinal, eu ia até perguntar, você já tem candidato para votar? Não? Mas é mais ou menos isso que acontece. Eu queria falar disso, porque eu estou aqui rindo e brincando, mas me diga se não é verdade. Você tem hoje o seu candidato na cabeça para votar, seja ele para prefeito ou para vereador. É inevitável que você sente com alguém e não toque no assunto. Exato. Se o assunto da rodinha de amigos for política, você vai falar do seu candidato e vai querer convencer o outro de que seu candidato é o correto e que o dele é que está errado. Exatamente. Isso é democracia. No jornalismo a gente chama isso de pauta bomba. Não tem como você fugir da pauta bomba. O grego tem uma coisa muito interessante também, que é o neutro. Existe sempre o masculino, o feminino e existe o neutro, que serve tanto para um como para o outro. Ele não é neutro porque não tomou posição, é porque ele serve para um ou para o outro. Talvez fosse isso que estivesse faltando aqui. Esse meio termo de neutralidade. Ou seja, o professor tem que ser neutro no sentido de que ele vai tomar partido tanto para um lado como para o outro. Ele não vai ser manco, ele não vai ser só de um lado. Isso eu condeno também. Se todo mundo for começar a ser doutrinado, a ser só de esquerda, ou ser só de direita, ou ser só de centro, aí isso é que causa o problema, eu acho. Na verdade, o que a LDB propõe não é nem a neutralidade, mas sim a pluralidade. O professor ele deve ser plural, ele deve apresentar as diversas concepções sobre a sociedade. Ele não pode fazer com que seu aluno, por exemplo, entenda a história da Revolução Francesa a partir de um determinado viés político ideológico. Ele tem que ser plural. Isso a LDB já prevê. Né? Isso, evidentemente, não se confunde com neutralidade, porque a neutralidade é uma utopia completa. Agora, ser plural significa dar espaço ao outro, aquilo que é diferente do que eu penso, mas não pelo fato de ser diferente, não significa que eu vou excluir da minha prática docente. É isso, mas, mais ou menos, que ocorre na escola. Não seria utopia também a pessoa querer ser plural? Porque todo mundo tem uma concepção. Ele só vai ser plural naquilo que ele não tem crédito total. Quando ele tiver uma dúvida, sim, ele vai ser plural. Mas quando ele tiver certeza, convicção do que ele está dizendo, ele vai querer impor a todo mundo a sua condição. Porque, como eu falei no início, faz parte do ser humano, o ego. Né, de querer dizer, eu quero isso aqui. Ele vai, mesmo que o outro venha daqui a 10 minutos na outra aula e destrua o que ele disse, porque ele pensa diferente. Mas normalmente a gente tem uma tendência, uma linha, todo mundo tem. Por mais que ele queira abrir o leque para tudo, eu não sei se ele consegue não, eu mesmo não conseguiria, eu ia ter dificuldade de dar essa aula. Fazendo um gancho aqui com a fala do Fred, eu acho pertinente também a neutralidade no campo pedagógico e a nossa imparcialidade no jornalismo. De fato, são utopias. Impossível você vir gravar um programa disso aqui, você escolher o terno, o sapato, a calça, isso é uma escolha. Nem o próprio dicionário da língua portuguesa ele é imparcial, ele está na visão do autor. Eu acho que o que a gente tem que ter cuidado é justamente nisso aí. Mais uma vez eu falo, o projeto de lei, o Escola Sem Partido, ele visa uma forma de encarcerar o pensamento do professor. É uma forma de fazer uma espécie de vigilância
digamos assim, porque a gente sabe que historicamente o movimento estudantil, sobretudo a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a UBS, que é dos secundaristas, elas são setores fortemente ligados às esquerdas no país, esquerda extremamente ufanista, e é nesse sentido que a gente tem que ter cuidado, porque essas pessoas fazem da escola um instrumento político, onde não pode acontecer. Você pega uma criança com 8 anos, ele é uma folha em branco. Você querer moldar aquela criança com um pensamento marxista, leninista, realmente eu acho que é nocivo não só à educação, quanto ao país como conjunto. Se bem que a gente tem um problema muito sério, quando a gente se trata de Brasil, a gente vê que a maioria das pessoas que querem falar de socialismo vivem um capitalismo. Ou seja, pregam um socialismo, mas não abre mão do voo do seu jatinho. Vai no McDonald's, está em Miami fazendo compras. Então, são coisas que não se encontram. E, de um modo geral, é sadio até para a democracia que tenha essa direita, esquerda e que tenha centro, para que as pessoas possam ver pensamentos que divergem, porque a gente vive num mundo de tese e antítese, né? Não pode viver só aquele pensamento cego e maluco de um lado só, né? Isso, exato. Uma questão que é de fundamental importância, que eu penso que não pode ficar fora do nosso debate, quando a gente faz a leitura do projeto e quando a gente pega as falas de quem formulou, de quem defende, quando a gente analisa no conjunto e contextualiza essas falas, há uma semelhança muito perigosa com épocas históricas autoritárias. E aí é que eu queria demonstrar o caráter extemporâneo do projeto. O projeto ele é pensado para um tempo histórico que não converge com o tempo atual do Estado Democrático de Direito. Eu queria só citar um exemplo. O artigo 4 do projeto Escola Sem Partido fala que o professor ele não deve incitar o aluno a participar de qualquer atividade pública, de uma passeata, um protesto, etc. É muito interessante você observar, por exemplo, que o decreto 477, né, do governo Costa e Silva, na época da ditadura militar, 69, talvez o período fevereiro de 69, né, um pouco depois do AI-5, período mais duro da ditadura, o primeiro artigo do decreto é praticamente igual ao artigo da Escola Sem Partido. Isso demonstra um nível de autoritarismo. É muito difícil, é um tema realmente muito complexo, mas eu acho que quem está em casa deu para aprender um pouco. Nós queremos agradecer a presença do Lennon Brandão, também do Fred Santiago, que esclareceram, debateram. Acho que foi gostoso para você que está em casa aprender um pouco mais sobre esse assunto. E a gente volta amanhã com um novo programa Opinião, trazendo mais um tema interessante para você. Então se liga aí na sua TV Nova. Um forte abraço, até mais!